Olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma Palavra Viva. Tenho certeza que essa palavra de Deus vai tocar no seu coração. Mas antes de tudo, se você não é inscrito, inscreva-se no canal e clique no sininho para receber notificações quando eu postar um novo vídeo. Agora, vamos à palavra de Deus. Bem, gente, hoje eu coloquei esse tema de live e eu creio que essa palavra vai ser viva na sua vida. Perdi tudo. E agora como é que vai ser? Eu não sei qual a sua situação hoje, meu irmão, minha irmã, qual a situação de vida, o que você tem passado, quais as lutas que você tem enfrentado, as lutas particulares e também as lutas que de alguma forma somatizaram com essa vinda do coronavírus e com essa crise que se instaurou. E a gente fica assim, meu Deus, e agora? Eu perdi tudo. Eu sei muitos casos de pessoas que com essa quarentena, em vez de se aproximar, o casal se aproximar, virou um pé de guerra dentro de casa. Eu sei de casos de pessoas que estavam já com sinais de depressão, e isso só veio para somar. Então, o que está acontecendo no mundo hoje veio para somar. Pessoas que já estavam vivendo uma vida financeira complicada e essa crise veio para acabar de vez, para fazer com que a pessoa somatizasse aquela situação que ela estava vivendo já ruim financeira e veio a crise para arrebentar de vez, gente. E agora? E eu quero trazer uma palavra viva para você hoje, meu irmão, minha irmã. Preste bem atenção e vai até o final, porque vai falar a sua alma. Peça ao Espírito Santo que toque seu coração e que Deus use a minha boca para falar com você no dia de hoje. Tá bom, gente? E a passagem que nós vamos meditar hoje está em Mateus capítulo 25, versículo 23. Diz assim: O Senhor lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participe da alegria do teu Senhor. O grande problema que nós temos hoje em dia é que o ser humano, ele não consegue trabalhar com pouco. Tudo que é pouco, às vezes as pessoas contabilizam como não ser uma possibilidade. É pouco dinheiro, são poucos amigos, são poucos sonhos. Quando é pouco, a pessoa não contabiliza na vida dela. Muitas pessoas, elas se martirizam e não usam o pouco que elas têm. Esse é a grande questão, meu irmão, minha irmã. Aqui nós falamos, essa aqui é a parábola dos talentos, que nós vamos falar a seguir e você vai entender isso. O ser humano, ele tem essa dificuldade. Se é pouco, não dá. Se eu tenho pouco, não dá. Mas eu te afirmo, meu irmão, minha irmã, logo agora no começo do que eu estou falando para você, o pouco que está nas suas mãos é o início de algo grande na sua vida. O pouco que você tem hoje é o grande início de muitas coisas que vão acontecer. O que acontece muito, gente, no nosso dia a dia, vou usar um exemplo da nossa vida. Às vezes você recebe uma visita inesperada na sua casa, aí tem aquele ditado popular, chega bem na hora do almoço, né? Aí você fala assim, bota água no feijão. Não é assim o ditado popular? Bota água no feijão. Gente, o feijão é o mesmo. Você acrescenta mais água para render aquele feijão. Lembre-se disso. Primeira coisa, se você quiser anotar. Você sempre poderá usar o que você tem, mesmo sendo pouco. Você tem pouco feijão, mas você pode usar aquele pouco feijão. Gente, sempre vai dar para prosperar, para crescer, para render o que você já tem. Mas nós, como seres humanos, nós temos uma limitação mental, de que se é pouco, não vai dar. Muitas pessoas falam assim, não, porque eu tenho pouco conhecimento, eu não tenho como pregar porque eu não conheço a Bíblia, eu sei muito pouco. Não vai dar para eu fazer isso, não dá para eu fazer aquilo. Eu tenho poucos amigos, então eu não vou fazer aquilo.
Eu tenho pouco estudo, então eu não vou fazer aquilo outro. Sempre tem uma desculpa. Eu tenho pouco dinheiro, então não vou conseguir abrir uma empresa, abrir meu próprio negócio. Eu tenho pouca fé, então eu não vou conseguir que Deus me dê o que Ele prometeu. Nós sempre criamos na nossa mente, a nossa mentalidade. Por isso que eu falo, meu irmão, minha irmã, o grande passo de fé que nós temos que dar para mudar a nossa vida é a metanoia, é a mudança de mente. Nós criamos isso na nossa mente. Se é pouco, não dá. E a Bíblia diz totalmente ao contrário disso. No livro de Mateus, que a gente leu agora, 25, 23, o Senhor diz assim: muito bom servo e fiel. Foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. O que ele quer dizer com isso, meu irmão, minha irmã? Quem for fiel no pouco, sobre muito será colocado. É exatamente o que essa palavra diz. A Bíblia contraria qualquer coisa que nós vemos com os nossos olhos. Isso quer dizer o seguinte, que Deus, Ele nunca vai te dar algo grande. Ele não nos dá algo grande. Ele primeiro vai testar a nossa fidelidade no pouco. Deus só vai te colocar no muito quando Ele testar a sua fidelidade no pouco. Deus, Ele nunca vai te dar muito. Sabe por que Ele não vai te dar muito? Porque se Ele te der muito, às vezes você não vai ter sabedoria, você não vai estar pronto para receber. E se a gente começa grande, a gente pode perder o que nós recebemos. Tudo que começa pequeno, meu irmão, minha irmã, pequenininho, tem maiores chances de crescer. Tudo que começa pequeno tem maiores chances de prosperar. O problema é que a gente não sabe lidar com coisas enquanto nós somos pequenos, quando nós temos pouco. Gente, isso foi um grande aprendizado na minha vida. Na Bíblia, nós temos duas pessoas que representam Adão. Você deve saber isso. O primeiro Adão, que era o marido de Eva. E o último Adão, conforme diz a Bíblia, foi Jesus Cristo. O primeiro Adão, ele nasceu pronto, ele nasceu grande. Na primeira tentação que veio sobre Adão, ele caiu. O último Adão, ele nasceu pequeno, ele foi crescendo, ele foi evoluindo, ele foi criando sabedoria. Ele passou por 40 dias no deserto, sendo tentado por Satanás. E nunca caiu, porque tudo que começa pequeno vai crescendo aos poucos e torna-se indestrutível. Irmão, tudo que começa pequeno e vai crescendo torna-se indestrutível. Coloque isso no seu coração hoje, meu irmão, minha irmã. Se você estiver pedindo grandes coisas para Deus, Ele pode te negar isso, ou pode te dar. Deus é Deus. Mas normalmente, porque pelas coisas serem grandes, pode ser um caminho de fracasso. Porque se você não souber lidar com as pequenas, como você vai saber lidar com as grandes? Na Bíblia diz que se você for fiel no pouco, Ele te coloca sobre o muito. Agora aqui, gente, é uma coisa, você pode não entender nada da mensagem, só que eu vou falar agora para você. Aqui a gente entende que a medida de Deus é o pouco. A medida de Deus é o pouco. Se Deus, Ele quiser fazer alguma coisa na sua vida, Ele primeiro vai te colocar no pouco. Estranhe tudo que começa muito grande, meu irmão, minha irmã. Sabe por quê? O que começa grande se torna um monstro na sua vida. E o pior, meu irmão, minha irmã, que monstro não existe. Não existe monstro. Ou seja, se você começa com algo que não é real, com certeza vai esfarelar sobre os seus dedos, vai cair, você vai perder, vai estar na sua mão e você vai perder. Muitas vezes Deus coloca um pequeno projeto nas tuas mãos, no teu coração, e isso vai virar um fruto lá na frente de vários projetos. Deus sempre vai fazer o teste do pouco na sua vida, meu irmão, minha irmã.
Foi comigo assim, foi comigo com muitas pessoas que começaram a prosperar em Deus, foi com muitos profetas da palavra. Existe aquela passagem linda e maravilhosa da multiplicação dos pães, onde havia apenas 5 pães e 2 peixinhos. Tinham 5.000 homens para alimentar, tirando crianças e mulheres. No mínimo ali tinham umas 10.000 pessoas, meu irmão, minha irmã. Mais ou menos. Tinha pouca comida para aquela multidão. Mas, o pouco que existia, na mão certa, daria para alimentar todos. O problema é que às vezes o pouco que nós temos se transforma num freio, num limite, e a gente acaba falando, não vai dar. Outras vezes a gente acha que a gente tem tão pouco e nós acabamos guardando aquele pouco que a gente tem. A gente não usa o pouco. E isso é muito comum. E isso faz o quê? Que a gente acaba, no final, tendo absolutamente mais nada se a gente não usar o pouco. Você não terá mais se você não usar o pouco. Você não prosperará. E você nunca vai multiplicar. Aí nós vamos lá para aquela parábola dos talentos, em Mateus 25. Fala sobre isso. Depois, se você puder meditar nessa palavra, Mateus 25, capítulo 25. E eu vou resumir para você. O Senhor, ele vai viajar e chama seus servos. Para um ele dá 1 talento. Para o outro ele dá 2 talentos. E para o terceiro ele dá 5 talentos. Quando o Senhor voltou e foi cobrar o pouco, porque 1, 2 e 5 já é pouco. Quando ele foi cobrar o pouco que ele já tinha deixado na mão daqueles servos, o servo que tinha 5 multiplicou por 10. O servo que tinha 2 multiplicou por 4. E o servo que tinha 1 talento enterrou o seu talento. Repare aqui que diz na palavra que o Senhor ele dá de acordo com a capacidade. O que isso quer dizer, gente? Às vezes nós estamos pedindo 10 para o Senhor e ele vai nos dar 1. Porque ele quer que nós aprendemos a multiplicar por 2. Porque às vezes a gente não vai saber usar esse 1 e vamos acabar enterrando também. Na parábola, o Senhor diz para o servo que enterrou 1 talento: mau servo e infiel. Porque foste infiel no pouco, você não vai passar para a próxima fase. Aqui está o ponto, gente. Você nunca vai ver o próximo nível da sua vida. Você nunca vai passar para a próxima fase. Deus não vai te colocar no muito, até que você saiba usar o pouco. E se você não usar o pouco, até o pouco que você tinha vai ser tirado de você. Gente, isso é muito sério, gente. Pega o pouco que você tem e dá. Sabe o que Deus faz? Ele pega o pouquinho que você tem e dá para quem multiplicou por 10. Aquele que soube multiplicar. Agora, isso que é uma grande questão. Quando você souber a multiplicar o seu talento, o pouco que você tem. Aqui na palavra ensina. Aquele que sabe transformar o pouco em muito sempre vai receber mais. Vai receber daquele que não soube usar o pouco que ele teve. Nunca esqueça disso, meu irmão, minha irmã. Tudo isso, meu irmão, minha irmã, é uma questão de mentalidade, como eu disse aqui. Eu falo muito nisso. Enquanto nós não mudarmos de mentalidade à luz da palavra de Deus, nada disso vai fazer sentido o que eu estou falando para você, meu irmão, minha irmã. A mentalidade, ela define se você sabe usar o pouco ou se você vai reclamar do pouco. Muitas pessoas que reclamaram do pouco na palavra de Deus, na Bíblia, nunca tiveram nada. E todos os que usaram o pouco que tinham na palavra, multiplicaram e receberam muito mais. O segredo, meu irmão, minha irmã, está aqui. Não é na quantidade, mas sim a forma de uso. Não é quantidade, é forma de uso. Usar o pouco. Gente, essa passagem me emociona. Jesus estava andando sobre as águas. Em Mateus 14. E a partir do verso 28 diz assim: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E Jesus disse: vem. É muito importante frisar aqui. Pedro, ele recebeu uma palavra para ir.
E continuando a passagem, Pedro então descendo do barco, andou sobre as águas. Meu irmão, minha irmã, é impossível andar pelas águas, humanamente falando. Mas Pedro andou, ele afundou, mas primeiro ele andou. Continua a passagem. Foi andando sobre as águas para ter com Jesus, mas sentindo o vento forte. Teve medo e começou a afundar para o fundo e clamou dizendo: Senhor, salva-me. Logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidou? Gente, essa palavra é demais. Fala muito comigo. De acordo com essa palavra, o que fala aqui? Qual o tamanho da fé de Pedro quando Jesus falou? Homem de pequena fé. Era uma pequena fé, é pouca fé. Agora eu te pergunto, quem andou sobre as águas? Pedro. Com pouca fé. Ele andou sobre as águas, meu irmão, minha irmã. Com pouca fé. O mesmo Pedro, que tem pouca fé, de pequena fé, esse homem de pequena fé, em Atos 3, 3.000 almas se converteram. Através da pregação de Pedro. Com pouca fé, esse homem andava pelas ruas de Jerusalém e a Bíblia diz que a sua sombra curava os enfermos. Com pouca fé. Com pouca fé esse homem andou pelas águas. Com pouca fé ele converteu 3.000 almas. E com pouca fé ele curava com a própria sombra. Mesmo com pouca fé, depois de 2.000 anos, eu estou aqui falando de Pedro. Gente, não importa se é pouco ou é muita. O importante é se você está usando, meu irmão, minha irmã. Eu não sei se você assistiu meu testemunho. A maioria assistiu. Quando a tragédia assolou minha vida, por um momento eu achei que eu não tinha mais nada. Que eu não tinha absolutamente mais nada. Como diz a live. Perdi tudo e agora? Foi exatamente isso que eu falei para Deus. Eu perdi meu casamento, eu perdi meu emprego e prestes a perder uma filha em depressão, querendo se matar. Isso em 10 dias, 12 dias. Para mim, meu irmão, minha irmã, minha vida tinha acabado. Não tinha sobrado nada. Mas, depois que passa aquela fase de muito desespero, que você pode estar passando, ou que você passou, eu me agarrei com um pouquinho que tinha sobrado. Um pouquinho de fé só. É aquela fé que eu me agarrei. E com esse pouco, meu irmão, minha irmã, eu me entreguei nos braços do Senhor, com toda a minha alma, com toda a minha força, com todo o meu entendimento. E eu comecei, meu irmão, minha irmã, a comer a palavra de Deus, a estudar, a escutar pregações, a ler livros, oração, jejum, vigília, gente, tudo que você puder imaginar. Eu me entreguei de corpo e alma. E nessa busca a Deus com todas as forças, eu comecei a escrever. Eu comecei a escrever mensagens. Gente, sabe para que eu escrevi a mensagem? Muitas delas que você ouve. Era para mim. Eu estava destruído e eu precisava de uma palavra para mim. E eu comecei a escrever aquelas palavras como um devocional diário. Eu lia a palavra, escrevia o que aquilo ali significava. Eu lia um livro e o que me chamava atenção eu escrevia. Eu escutava uma pregação e aquilo ali me chamava atenção. Eu escrevia e desenvolvia uma mensagem para mim. Para confortar o meu coração. E essas mensagens se transformaram em 2 livros virtuais. E essas mensagens se tornaram mensagens que você assiste hoje. E milhares de pessoas hoje assistem pelas redes sociais. Gente, o pouquinho que eu tinha, a pouquinha fé que eu tinha, se transformou em muito. Mas Deus teve que me testar no pouco, gente. Você consegue entender isso? O meu pouco, o pouquinho que eu tinha, gente, presta atenção nisso. O meu pouco começou a transformar vidas. E eu quero que você medite agora no teu coração. Se você deixar de usar o pouco que você tem, você vai deixar de transformar outras vidas. Você já pensou nisso?
Se você não usar esse pouquinho que resta para sua vida, você vai deixar de ajudar pessoas que estão esperando você usar o pouco. Muitos destinos de outras pessoas estão sob sua responsabilidade, porque a sua transformação, você usando o pouco que você tem, você vai ajudar essas pessoas lá na frente. O destino de outras pessoas está na sua mão, gente. Você entende a responsabilidade que você tem hoje? Gente, nada acontece na sua vida, no seu negócio, na sua família, na sua vida conjugal, na sua vida financeira, na sua vida sentimental. Sabe por quê que não acontece nada? Porque o pouco que você tem, você não usa. E quando você começar a usar esse pouquinho que você tem, Deus vai te colocar no muito, meu irmão, minha irmã. Deus, ele não está procurando quantidade, entenda isso. Ele quer que você use o pouco que ele já colocou na sua mão, meu irmão, minha irmã. Agora eu te pergunto, você tem usado os seus talentos? Mesmo que sejam poucos, mesmo que você ache que não são nada? Anota aí, meu irmão. Anota agora. O pouco que você sabe, o pouco que você tem, é muito para quem não sabe e não tem nada. O pouco que você tem, o pouco que você tem, é muito para quem não tem nada. O pouco que você sabe, é muito para quem não sabe nada. Não existe desculpas para o pouco, porque do pouco Deus sempre faz muito. O pouco é a medida de Deus, como eu falei, meu irmão, minha irmã. O pouco é a forma de Deus medir onde está a sua fé. Não o tamanho da fé, porque o tamanho nunca foi importante, meu irmão, minha irmã. Entenda isso. A gente fica muitas vezes nos importando com o tamanho da nossa fé, seja o tamanho do que for. De acordo com a palavra, nós não devemos nos preocupar com o tamanho, mas sim se a gente está usando o que tem. Agora eu te faço uma pergunta. Olha só que interessante isso, gente. Você já deu uma ordem para uma montanha sair do lugar e ela saiu? Claro que não, né? Eu também não. Nunca vi um caso desse. Mas qual o tamanho da fé que nós precisamos ter para remover uma montanha segundo a palavra de Deus? Do tamanho de um grão de mostarda. Um grão de mostarda é tão pequeno, meu irmão, minha irmã. Se eu colocar no meu dedo, você não vê. Ou seja, o que isso quer dizer? Se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, moveremos montanhas. Isso prova, é a maior prova na palavra, que Deus não está preocupado com o tamanho da tua fé, meu irmão, minha irmã. Mas sim se você está usando o pouco que você tem. O pouco que você tem pode mudar a sua vida. O pouco que você tem pode mudar o destino de outras pessoas. Você pode mudar a vida de muitas pessoas com muito pouco. Se você der o primeiro passo como Pedro fez, meu irmão, minha irmã. Dá o primeiro passo. Eu te garanto que muitas coisas começarão a melhorar na tua vida a partir de hoje. O problema é que você acha que com seu pouco você não pode sair do barco. Mesmo tendo uma voz chamando, vem! Meu irmão, não é o pouco que você sabe, mas como você está usando. Tenha coragem, meu irmão, minha irmã, de usar o pouco que você sabe. Do pouco que você tem. Existem pessoas que, se usarem o pouquinho que elas têm, elas abençoarão todas as pessoas que estão à sua volta. As pessoas que estão muito próximas de você estão esperando você usar teu pouco, meu irmão, minha irmã. Seus filhos, seu marido, sua esposa, sua família. O pouco que você tem é muito. Comparado aqui não tem nada. Use. Eu não sei o que Deus colocou na sua mão hoje, meu irmão, minha irmã. Mas se você não multiplicar o que ele já colocou na tua mão, alguém vai tomar de você. Está na Bíblia. Gente, tem um ditado popular que diz assim, né? O pobre fica cada vez mais pobre, o rico fica cada vez mais rico. Isso é uma verdade.
Se a gente analisar a parábola dos talentos, o que tinha 5 talentos multiplicou por 10, e o que tinha um, o enterrou, perdeu o que tinha. O que tinha um talento, perdeu para quem multiplicou por 10. Um ficou mais pobre e o outro ficou mais rico. O pouquinho que você acha que tem, você pode perder. Então para de reclamar, de dar desculpas, de se esconder atrás do pouco que você tem. E comece a usar. Pedro, apesar de ter afundado, meu irmão, minha irmã, ele afundou, mas ele usou a pouca fé que ele tinha. Ele entrou para a história porque ele usou o pouco que ele tinha. Se Deus deu uma palavra para a sua vida, não importa o pouco ou nada que você tem hoje, que sejam 5 pães e 2 peixinhos, isso é mais que o suficiente, meu irmão. Isso é mais que suficiente para mais de 10 mil pessoas serem alimentadas com esse pouquinho. O pouco que aquele menino tinha e deu para os discípulos foi suficiente nas mãos de Jesus. Na sua mão pode ser pouco, mas na mão de Deus é o suficiente. Na sua mão não vai dar, mas na mão de Deus você volta com 12 cestos sobrando. O problema aqui, meu irmão, não é o pouco que nós temos. O problema é que, além de não usarmos, nós não colocamos na mão de Deus. Aí fica difícil. Não é pecado, meu irmão, minha irmã, ter pouca fé. Entenda isso. O feio é ter pouca fé e não usar a pouca fé que você tem. Você, meu irmão, minha irmã, precisa apenas dar o primeiro passo para fora do barco, que o restante Jesus vai fazer. Nosso Deus é um Deus de milagres, o Deus do impossível. Você não faz o impossível, você não faz o milagre, você não faz nada se Ele não fizer por você. Tenha apenas a pouca fé de dar o primeiro passo, a pouca fé de usar o que você tem, a pouca fé de usar tudo isso que você acha pouco, mas já é muito. A sua vida, meu irmão, minha irmã, a vida de pessoas ao seu redor e também de muitas pessoas que você nem conhece serão transformadas com pouco que você tem. Nunca esqueça disso. O pouco que você tem é muito para as pessoas que não têm nada. O pouco que você tem vai poder mudar a vida de muitas pessoas. O que para você é nada vai poder mudar destinos. Gente, hoje eu vivo isso. É incrível. Você pode estar sendo humilhado. Você pode estar sendo envergonhado agora. Mas eu te digo, meu irmão, minha irmã, não deixe que essa situação seja maior do que a sua fé. Quando qualquer sentimento e emoção suplantar a sua fé, meu irmão, minha irmã, você ficará no exato lugar onde você está. Você não vai sair do lugar. Quando você permite que nada seja maior do que sua fé, não tem limite do que Deus vai fazer na sua vida. Não tem limite onde Deus poderá te levar. Nunca limite o que Deus pode fazer na sua vida, meu irmão, minha irmã. Nunca limite de onde Ele pode te tirar hoje e te reposicionar amanhã. Nunca limite o tipo de milagre que Ele pode derramar na sua vida. Gente, Pedro, segundo a Bíblia, ele era analfabeto. E foi ele que pregou para 3 mil pessoas que se converteram. Pedro usava o pouco que ele tinha. Existiam pessoas muito mais capazes que ele, que poderiam pregar melhor, mais condições de fazer o que ele ia fazer. Mas o importante aqui, gente, é que você entenda que não é a capacidade que determina o tamanho do seu conhecimento, mas sim usar o que você tem. Existem pessoas que são formadas, eu conheço pessoas formadas em várias faculdades, mas não usam nada. Gente, várias não usam nada o que tem. Outras possuem recursos, têm dinheiro, mas não usam nada para ajudar ninguém. Mas hoje eu vim aqui, meu irmão, minha irmã, para profetizar sobre a sua vida. O que está na sua mão, que parecia pequeno até hoje, e parecia pequeno até eu falar com você hoje.
A partir de agora é o início de algo grande na sua vida. A partir de agora é o início de um milagre. A partir de agora é o início de uma grande conquista. Parecia pequeno até hoje, meu irmão, minha irmã. Mas Deus te dirigiu até essa live para que eu dissesse para você que você vai dar um salto com o pouco que você possui. Deus não vai te decepcionar, meu irmão, meu irmão. Deus vai te tirar da situação difícil que você está hoje. Essa situação precária que você se encontra. E vai te levar para um lugar onde você nunca pediu e nunca teria coragem de pedir para Deus para você estar. Você crê no que eu estou falando, meu irmão, minha irmã? O nosso Senhor é especialista em fazer essas coisas. Nós servimos um Deus de recomeços, um Deus que faz o sobrenatural. Gente, você acha que Pedro pediu para Jesus para ser um grande apóstolo? Ele não pediu isso para Jesus. Mas tinha um detalhe. Ele era o que estava mais sendo usado por Jesus naquele período. Porque ele sabia usar o pouco que ele tinha. Quando você começar a usar o pouco que você tem, Deus vai te promover, meu irmão, minha irmã. E sabe por quê que Deus quer te promover? Porque quando ele te promove, o nome dele é glorificado. Quando ele te promove, o nome de Jesus fica mais famoso. É isso, gente. Infelizmente, muitos de nós sempre vamos querer usar os nossos fracassos, o nosso pouco, o nosso nada, para sempre dar uma desculpa para Deus. Mas se Deus deu uma palavra, Pedro vem, é porque vai dar certo, meu irmão, minha irmã. E ele fala isso para você hoje. Se Deus pediu algo para você que parece impossível, é porque ele já viu o seu milagre, meu irmão, minha irmã. Ele é especialista em futuro. Ele já sabe o que vai acontecer. E pega o pouco que você tem, meu irmão, minha irmã. Pega o pouco que você tem, entrega na mão certa. Pega o pouco que você tem e faz alguma coisa. O resto Deus faz. O que parece difícil, quem vai fazer é Deus. O difícil ele faz. Você apenas precisa dar o primeiro passo. Sair fora do barco. Dar o primeiro passo. É difícil demais andar sobre as águas, meu irmão, meu irmão. Na verdade, é impossível, não é? Mas sair do barco, qualquer um faz. Dos 12 discípulos que estavam a bordo, somente Pedro quis fazer. Agora presta atenção nisso. Quando só você faz o que qualquer um poderia fazer, você já está passando para o próximo nível. Oh, glória! Anotou? Quando só você faz o que qualquer um poderia fazer, você já está passando para o próximo nível. Você está já entrando no sobrenatural. Nós não servimos um Deus natural. Nós servimos um Deus sobrenatural. Você já entra num nível de fé sobrenatural. Oh, glória! Repare aqui que Pedro não queria ser rebaixado. Interessante isso. Quando ele vê Jesus andando sobre as águas, ele não falou, Jesus, vem para cá. Porque Pedro sabia, de alguma forma, que isso ia rebaixar Jesus para o plano natural. Pedro queria ser promovido, então falou, Jesus, se és tu, manda-me ter contigo. Oh, glória! Ele queria andar no impossível e não trazer Jesus para o natural. Porque no final, meu irmão, minha irmã, a mentalidade que você tem vai determinar se você vai usar o pouco que você tem ou não. É como você pensa, é como você formata os seus pensamentos. Deus começa com pouco, sempre. Mas ele não deixará você sempre no pouco. O que ele quer é que você dê o primeiro passo, para que ele te coloque no muito. Todo mundo que colocou o pouco que tinha nas mãos do Senhor, multiplicou muito. Meu irmão, minha irmã, você pode estar hoje aqui ouvindo essa mensagem, sem esperança. Porque há muito tempo você se encontra no pouco e acabou se apegando a isso. Deus não te chamou a se apegar no pouco, mas sim a começar com pouco. O pouco pode ter limitado a sua vida.
de uma forma que nem o pouco que você tem mais, você perdeu. Virou um nada. Um nada na sua vida sentimental, um nada na sua vida espiritual, um nada na sua vida familiar, um nada na sua vida financeira. Você não consegue ver um palmo diante do nariz. Parece que tudo se perdeu. Não é assim, meu irmão, meu irmão? Isso aconteceu comigo. Mas eu achava que eu não tinha nada. Mas eu tinha um pouco. Sempre vai ter um pouquinho. Menor que um grão de mostarda vai ter aí dentro de você. Aproxime-se de Deus, meu irmão, minha irmã. E entenda que o que Ele quer para a sua vida. Começa a entender. Crie intimidade com Ele. Deus, Ele quer que você saia do barco e dê os primeiros passos. Dê os primeiros passos. Por mais difíceis que possam parecer. Por mais impossível que seja. Com certeza, existe algo que você pode fazer a partir de hoje, usando pouco, debaixo de uma ordem de Deus. Eu tenho certeza disso, meu irmão, meu irmão. E eu afirmo a você, se você fizer isso, as coisas vão começar a acontecer na sua vida. Tome posse dessa palavra. Terminando essa palavra para você, escuta isso. Apenas com o primeiro passo que você vai dar, o passinho que você vai dar, a sua casa já vai ser impactada. Com o seu primeiro passo. Deus nem vai te colocar no muito ainda. Só com o primeiro passo no pouco. Seus filhos serão impactados. Seu cônjuge será impactado. A sua vida financeira será impactada. A sua vida sentimental. A sua vida emocional, meu irmão, minha irmã. O seu pouco vai abençoar muita gente. Eu creio em nome de Jesus. E Deus está confiando no seu pouco. No seu pouco, meu irmão, minha irmã. Para começar algo grande em sua vida a partir de hoje. Algo que você jamais ousou sonhar em acontecer na sua vida. Através do seu pouco vai acontecer. A sua vida, meu irmão, minha irmã, vai mudar para sempre. Que essa palavra tenha tocado no fundo da sua alma. Que essa palavra tenha falado com você. Use o pouco que você tem. Use o pouco que você restou. Que Deus vai te colocar no muito. Obrigado por mais essa oportunidade de falar essa palavra viva para o seu coração. Você sabe que eu te amo muito em Cristo Jesus e o que eu mais amo é estar aqui com você, falando da palavra e do que Deus falou comigo. E tudo que eu compartilho com vocês, meu irmão, minha irmã, eu passei, eu senti na pele. A minha irmã está aqui hoje assistindo a live, Regina Leandro Pico, e ela sabe o que eu passei. E ela viveu comigo cada minuto do deserto. E é incrível, né, minha irmã? Vocês têm que você está me vendo. Eu estou aqui hoje, falando para tantas pessoas o que Deus fez na minha vida. Obrigado por você, minha irmã. Te agradeço aqui, no meio de todas as pessoas que me seguem, de o quanto você foi importante nesse meu processo de deserto. E tudo que eu falo para as pessoas aqui, de alguma forma, começou com uma semente que você plantou no meu coração. No momento mais difícil da minha vida. Obrigado, minha irmã. Obrigado a vocês por estarem aqui. Gente, eu sou chorão mesmo e choro. Eu fico muito emocionado com o que Deus faz. O que Ele fez na minha vida. E o que Ele pode fazer na sua, meu irmão, minha irmã. Apenas deixe Ele fazer. Use o pouco que você tem. Dê o primeiro passo fora do barco. Que você vai caminhar no sobrenatural. E quando você afundar, Jesus vai te dar a mão e vai te levantar. Obrigado por mais essa live. Eu gostaria de terminar ela com uma oração, para que a gente ore para o nosso Deus. Ore a Ele nesse momento, peça a Ele que nos dê força, coragem de usar nosso pouco. Orar pela humanidade, pelas pessoas, pela tua família, pela sua vida. Vamos orar, gente. Senhor amado, me coloco na tua santa presença, Senhor, nesse momento. Estou aqui, Senhor, eu, meus irmãos e irmãs. São centenas de pessoas, Senhor, orando a Ti agora, nesse momento comigo. E na Tua palavra diz, onde 2 ou mais estão ali, em oração, ali eu estarei.
E o Senhor está aqui, cara, Senhor. Eu sinto a tua presença viva aqui comigo. E eu sei, Senhor, que os meus irmãos e irmãs estão sentindo a tua presença agora. Que o teu Espírito Santo, Pai, porque é ele que revela a verdade, toque no coração de cada pessoa que está aqui comigo orando, Pai. Que as pessoas recebam essa revelação dessa palavra de hoje, para elas usarem o pouco que têm, Pai. E, Senhor, elas têm que usar o pouco para o Senhor colocar no muito. Muitas delas acham que não tem nada, como um dia eu achava que não tinha nada, Pai. Mas tinha um pouquinho ainda, um pouquinho de fé. E é isso que o Senhor quer, Pai. O Senhor não importa com a quantidade, o Senhor importa se nós estamos usando o pouco que nós temos. Pai, em nome de Jesus, eu peço, Senhor, que toque nessas vidas, para que elas tenham esse despertar na alma, Pai, de usar o pouco que restou, o pouco que sobrou na vida de cada uma. Vai de encontro a essas almas, Pai. Vai de encontro a essas vidas. Vai de encontro a essas famílias. Muitas pessoas estão aqui destruídas pela vida, Senhor. Destruídas, Senhor, pelo seu passado. Destruídas por suas circunstâncias. Destruídas, Senhor, por essa vinda desse coronavírus e dessa crise que ainda afetou mais essas vidas. E muitas delas acham que acabou tudo, Senhor. E não acabou. Porque, Senhor, são só 5 pães e 2 peixinhos que eles têm, Pai. Mas na mão certa, Senhor, isso se multiplicará. Que eles usem, Pai, o pouco. Entreguem nas suas mãos, Senhor, e caminhem para o sobrenatural. E mudem as suas vidas, Senhor, como eu mudei a minha. Toque nessas vidas, nesses corações, Pai. Transforme essas almas, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, obrigado por essa oportunidade de estar falando aqui, Senhor, para muitas pessoas. Muitas pessoas, Senhor, que estavam destruídas pela vida, hoje estão caminhando contigo. Hoje, Senhor, estão entendendo muitas coisas que estão escritas, Pai, na tua palavra viva. Obrigado, Deus, por essa oportunidade. Senhor, abençoa essas famílias, Senhor. Toque corações. Abençoe, Senhor, essas pessoas que estão desempregadas. As pessoas agora, Pai, com essa crise ficaram sem o que comer. Pai, é pouco que elas têm. Multiplique, Pai. Que elas coloquem o pouco nas tuas mãos. Porque o pouco nas suas mãos vira muito. Muitas acham, Senhor, que estão destruídas, que perderam seus casamentos, estão destruídas sentimentalmente, Pai. Que elas coloquem nas suas mãos o pouco de fé que ainda restou. Pai, em nome de Jesus, obrigado por tudo, Pai. Obrigado por ser um Deus zeloso e maravilhoso que cuida de cada um de nós. E eu peço a Ti, Pai, em nome de Jesus, toque essas almas e corações nesse momento, Pai, pela Tua infinita misericórdia. Proteja-nos, Senhor, com relação a esse coronavírus. Proteja-nos, Senhor, com relação a essa praga que está aí, que eu sei que vai embora, em nome de Jesus. Eu sei, Senhor, que isso foi uma oportunidade, Senhor. Tem um propósito por trás de tudo que acontece na humanidade. Propósito, Senhor, muitos propósitos se levantarão no meio dessa crise. Muitas pessoas prosperarão no meio dessa crise. Os seus justos prosperarão, Senhor, em todas as áreas da sua vida. Senhor, em nome de Jesus, eu creio que esse coronavírus está indo embora. E vai começar um novo mundo. Um novo mundo iniciou, Pai. Já está diferente. E eu creio, Senhor, que nesse novo mundo, novos profetas se levantarão para pregar a tua palavra viva. Novos profetas se levantarão para mudar essa realidade. Eu tenho certeza, e muitos deles estão aqui comigo agora me ouvindo, Pai. Eu creio em nome de Jesus. Senhor, eu peço a Ti que ilumine as autoridades mundiais para que tomem decisões acertadas, a Tua sabedoria e não a sabedoria humana. Abençoe essas pessoas, Senhor. Dê luz, que elas sejam luz para a humanidade, que é a luz que venha de Ti e não delas, Pai. Pai, em nome de Jesus eu peço. Abençoe os agentes de saúde que estão na linha de frente desse vírus, Pai. Abençoe, Senhor, as pessoas que estão passando necessidade devido ao que está acontecendo, Pai. Venha ao nosso encontro, tenha misericórdia do teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Na sua palavra viva diz
que aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Ele te livrará do laço do caçador, do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas, e sobre as suas asas você encontrará refúgio, e a fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Porque 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à tua tenda. Porque os seus anjos, ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos, eles o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Senhor, assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E aí, meu amado e minha amada, gostou do vídeo? Se você gostou, não esqueça de dar o seu like, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você ama e não deixe de comentar aqui embaixo do vídeo o que essa palavra falou ao seu coração. Te amo em Cristo Jesus. Até a próxima palavra viva. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus.